Olá, estudantes do primeiro ano, eu sou Adriano, professor de artes, bem-vindos. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre os artistas viajantes e o diário de bordo. Vamos conhecer um pouco da trajetória da produção iconográfica no Brasil, seus principais artistas e a evolução do seu trabalho. A gente vai ver, pessoal, como o Brasil ele ficou conhecido lá fora graças a artistas que vieram aqui para o Brasil estrangeiros e começaram a ver nossa beleza e começaram a retratar essa beleza e mandar para fora. Então, dessa forma, o Brasil se internacionalizou, ou seja, naquele período de exploração, naquele período de início de Brasil, nós já temos agora uma linguagem artística visual que está sendo trazida para o mundo através desses artistas. Vamos ver nessa aula agora. Agora, pessoal, vamos fazer uma coisa bem rapidinha, vamos fazer umas perguntinhas só para a gente tentar se situar e poder focar nesse momento da aula. Primeira pergunta, um artista pode ser uma ferramenta histórica? Na opinião de vocês, você acha que o artista ele pode ser os olhos do mundo, de repente ele pode ser como fosse máquinas fotográficas, trazendo a realidade vivenciada? Será que ele pode fazer isso? E outra pergunta, um diário pode ser transformado na memória do país inteiro? Agora eu falo o seguinte, o que é o diário? O diário é um livro que você vai contar seu dia a dia, a tua experiência daquele dia, no final do dia você vai contar tudo o que aconteceu. Mas será que isso pode se transformar de um livro e esse livro pode se transformar na memória de um país? Essa aula a gente vai ver que pode. Vamos lá no começo então, pessoal. As grandes navegações aconteceram durante o século XV e XVI. O intuito era estabelecer novas rotas comerciais por mar e exploração territorial. A única forma de registro visual dessas excursões era através dos desenhos e das pinturas. Pense bem, olha o que aconteceu. Nós tivemos a queda de Constantinopla em 1453, ou seja, o Império Bizantino ele deixa de existir. O Império Bizantino, para quem não sabe, é o Império Romano do Ocidente, então ele controlava uma grande rota comercial. Com isso, o Império Otomano ele começa a tomar o poder de toda, vamos colocar, da parte norte ali da Europa. E com o Império Otomano no poder, ele começa a colocar impostos nas rotas que eram antigamente rotas romanas. E esses impostos começaram a afetar toda a população europeia. Com isso, a Europa não conseguia mais ter lucro, porque ela tinha que ficar pagando imposto, imposto, imposto. O que eles fizeram? Eles pensaram o seguinte, nós temos que ter uma alternativa. Nós estamos falando de Espanha, Portugal, Inglaterra, Holanda e França. Então eles pensaram o seguinte, vamos fazer rotas alternativas pelo mar. E começa o período das grandes navegações. Eles queriam, na verdade, chegar até as rotas comerciais onde eles já tinham comércio. Acidentalmente, eles vão descobrindo um novo mundo. Eles começam a descobrir o continente que nós conhecemos como Américas. E isso foi um acidente, mas acabou sendo uma coisa boa, porque, como eles estavam atrás de riqueza, eles já uniram o útil ao agradável. Nisso, eles tinham que fazer o registro visual de tudo que eles estavam encontrando de novo. E quem entra em cena? Artistas plásticos. Agora, os artistas plásticos, pintores e desenhistas eram contratados e eram levados nessas expedições que tinha com o intuito registrar população, registrar fauna e registrar exatamente tudo que tem de diferente dentro dessa viagem, fazendo o registro diário de tudo que estava acontecendo nesses novos lugares que estão sendo explorados nesse momento. E nós temos artistas responsáveis por esses registros que foram conhecidos como artistas viajantes. Esses artistas integravam expedições exploratórias e nas Américas. Atravessaram os territórios recém-conquistados com a finalidade de registrar a flora, a fauna e seus povos. Já falei. Então eles faziam todo esse registro. Até uma coisa interessante, por que é chamado América? Se quem descobriu foi Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, em 1492, descobre as Américas, só que ele escreve muito pouco com relação à América. Na segunda viagem para as Américas, tinha um homem chamado Américo Vespúcio. E Américo Vespúcio era aquela pessoa mais popular, ele era uma pessoa muito, vamos colocar, muito social, conversava muito, escrevia muito, e ele começou a divulgar exatamente sobre esse novo continente que tinha sido descoberto. Esse novo continente que era um novo mundo. Velho mundo era a Europa, novo mundo as Américas que nós conhecemos hoje. E pelo fato dele ser essa pessoa muito relacional, vários estudiosos franceses e alemães estavam fazendo um mapa mundi no mundo e já estava acrescentando agora esse pedaço novo da América. E como as pessoas ficaram sabendo desse novo mundo através de Américo Vespúcio, eles colocaram o nome de América homenageando ele, só que na verdade o descobridor seria Colombo, né? Então na verdade seria Colômbia o nome correto, mas foi colocado América por essa homenagem. Mas por quê? Porque ele foi mais esperto e começou a escrever mais rápido que o próprio Colombo. Então nós temos agora sobre esses registros, temos os textos de André Chivel e Jean de Lery, Singularidades da França Antártica, 1557. O que acontece, pessoal?
A França ela tenta fazer uma colonização no Brasil, tenta estabelecer uma colônia, e o que eles querem fazer? Eles querem trazer uma forma nova de administração. Por quê? Primeiramente, os portugueses eram católicos romanos. Essas duas pessoas, André Thivet e Jean de Lery, eles eram protestantes holandeses, ou protestantes franceses. Então eles tinham uma nova visão. Inclusive, eles conseguiram apoio dos tamoios. Então nós já tínhamos vamos colocar dessa forma, eles tinham apoio dos indígenas e começou a tentar estabelecer uma colônia francesa no Brasil, no Rio de Janeiro. E acompanha uma expedição de colonização na França Antártica, é completada por ilustrações inseparáveis dos relatos. Mas o que eles fazem? Agora esses dois artistas que também escreviam, eles começaram a ilustrar o Brasil. Aquelas ilustrações que nós encontramos sobre canibais, sobre plantas brasileiras, todas essas ilustrações começaram exatamente através dos dois. Eles faziam muito bico de pena, que era a aplicação de nanquim, e faziam também muito aquarela, quando era uma coisa mais colorida. Mas sempre era uma pintura rápida, um desenho rápido. Por quê? Eles não tinham tempo. Então eles tinham que fazer uma coisa muito rápida, que era quase que um esboço, para poder mostrar para o pessoal que tipo de pessoas existiam no Brasil e que tipo de flora e fauna que existia aqui naquele tempo. E já no início as imagens eram complemento dos textos dos viajantes, como a edição de Grandes Voyages e Petit Voyages de Teodoro de Bry. Os registros visuais parecem adquirir relativa autonomia em relação aos textos. Quem é Teodoro de Bry? Teodoro de Bry, ele era um gravador, pintor francês. E o que acontece? Ele lançou 13 volumes, que é Grand Voyage, que seria aquelas viagens para as Américas, e Petit Voyage, que são as viagens para o norte da África e os países ficam vizinhos por ali, ou seja, a Ásia e o norte da África. E o que acontece? Quando ele fez esse registro, ele já não fez uma pintura rápida. Teodoro de Bry, ele nunca saiu da Europa, ele sempre estava na França, mas ele pegava esse trabalho pronto já daquelas pessoas anteriores que eu acabei de falar, e ele fazia o quê? Ele fazia um desenho mais elaborado. Então ele já fazia gravura em cobre, ou seja, ele fazia um material que podia ser reproduzido várias vezes, e era um material muito mais caprichado. O que acontece? Nesse momento, a visão do Brasil que nós vemos hoje nos livros históricos, muitos deles é do Teodoro do Bry. E o que ele vai fazer? Ele vai começar a colocar aquela visão vamos colocar dos gigantes, vai colocar aquela visão dos monstros marinhos, vai colocar aquela visão dos índios brasileiros como canibais extremos, violentos. Então eles começam a dar uma começa a dar um tom meio de aventura, meio romantizando aquela visão que existia real, mas eles começam a aumentar um pouco a realidade. Mas era um trabalho muito bem feito, um trabalho muito comercial. Então agora as imagens do Brasil se tornam um produto de venda, e a Europa começa a ganhar dinheiro e começa a reproduzir e começa a internacionalizar essa visão do Brasil mais mistificado. E nós temos aqui duas ilustrações. Pode ver que nós temos aqui um símbolo da França e os índios adorando o símbolo da França. E pode ver que coloca um europeu junto com o índio e coloca esse índio enorme. Na verdade, nossos índios eram pequenos, eles não eram tão altos. Mas eles colocam essa visão do grande índio forte com relação ao europeu. E nós temos a visão de um animal ali que é exatamente um jacaré. Os jacarés eles não eram grandes assim, eram jacarés relativamente pequenos. Só que o de Bry, que ele fez? Ele deixava mais interessantes ilustrações, trazendo aquela arte, monstros míticos, para um povo europeu que estava querendo ver novidades, e dessa forma ele vendia muito mais ilustrações, muito mais gravuras, quando ele exagerava um pouquinho no que ele tinha visto. Ok, pessoal? Vamos fazer uma perguntinha só para fixar o que a gente viu até agora. A partir das ilustrações de Teodoro de Bry, quais as semelhanças e diferenças que você conseguiu perceber entre a representação dos povos nativos e dos europeus? Agora, fale para mim, qual que é a diferença dos povos nativos e europeus? Existia uma coisa diferente? De repente, um era maior, outro é menor? Fale com suas palavras para mim, eu fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal. Vamos em frente. E agora nós temos uma época do Brasil com a Holanda. Então nós vamos ter um momento que colonizadores holandeses tentaram chegar no Brasil através do Nordeste e tentaram implantar uma forma holandesa de administração e também eram protestantes. Então nós temos aqui muitos dos artistas viajantes que passaram pelo Brasil desde o período colonial. Cabe destacar o mais importante em relação às obras produzidas. O governo de Maurício de Nassau em Pernambuco, de 1636 a 1645, é responsável por fontes iconográficas fundamentais a respeito do Brasil holandês. Nós temos que ver o seguinte, pessoal, nós temos um Brasil diferenciado e já temos uma linguagem nova com relação à representação. Lembrando vocês que nós temos pintores holandeses e pintores franceses, eles tinham, vamos colocar que era uma pintura muito próxima, porque eles vêm exatamente daquele período do Renascimento do Barroco nórdico, ou seja, uma forma diferente de pintura, diferentemente da italiana. Mas eles têm muitas similaridades e eles gostam muito dos detalhes. Então a gente vai ter agora dessa representação no Brasil muito detalhamento e muito trabalho bem esmerado, tentando trazer o máximo de coisas que eles puderam ver no Brasil, trazendo para o povo holandês. E nós temos agora esse artista holandês que traz o legado renascentista nórdico, que eu já falei, que são conhecidos como pintores flamengos, uma tendência diferente do movimento renascentista italiano, que era elegante e idealizado. O uso do detalhamento extremo associado à observação naturalista realista. Os holandeses trazem a valorização das paisagens, algo que os italianos esqueciam. O que acontece, pessoal? Uma coisa bem interessante citar, que quando nós temos o Renascimento lá na Itália, esse Renascimento da Itália, o que eles faziam? Eles valorizavam bastante a figura humana. Só que eles faziam essa figura humana valorizada, mas as paisagens, que é a parte de trás, eles idealizavam, ou seja, eles não faziam uma cópia da paisagem. Eles imaginavam como é que as árvores, como é que eram as montanhas e faziam de uma forma plástica que não oferecesse concorrência com o primeiro plano, que eram as pessoas. Então existia um desprezo da paisagem, mas existia uma valorização da figura humana muito parecido com o que o grego fazia. O grego fazia a mesma forma. O grego fazia uma figura humana idealizada, ou seja, fazia uma figura humana perfeita, e a paisagem ficava em segundo plano com poucos detalhes. Já os flamengos, que é exatamente aquele renascimento que vem lá da Bélgica, vem lá da França, vem da Dinamarca, todos os povos ali mais ao norte, eles já faziam o contrário. Como eles não conseguiram se desligar muito da arte da Idade Média, que era o finalzinho do gótico, eles ainda carregavam bastante aquela coisa do gótico, que eles começaram a fazer uma cópia real. Então eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a fazer muito detalhe nas suas pinturas, mas eles começaram a fazer uma valorização das paisagens. Então quando eles faziam uma planta, eles faziam as ranhuras da planta, eles faziam a célula que aparecia na parte da folha, eles faziam o caule perfeito, o brilho, aquele molhado do orvalho. Então eles faziam muitos detalhes. E esses detalhes é um diferencial deles com relação ao italiano. Então era uma coisa muito detalhada, muito expressiva, trazendo muito daquilo que eles estavam vendo, enquanto o italiano já trazia mais a questão de expressão. Então a nossa arte brasileira, que vai influenciar a arte colonial brasileira feita por brasileiros, ela vai se basear exatamente nesse renascimento já no norte. Esse renascimento que tem muito detalhes, certo? E nós vamos ver agora por esses dois pintores. O primeiro pintor que veio lá da Holanda foi Alberto Ecoute, que ele vai trazer exatamente essa coisa de detalhamento. Então você pode reparar na pintura que as folhas, você vai ver as folhas, os caule muito bem desenhado, as pedras muito bem desenhadas. Lá atrás nós temos um campo como fosse um pampa, você vai ver lá as gramas muito bem desenhadas, a personagem na frente também super detalhada. Então esse detalhamento muito grande, vocês vão perceber. Trabalho muitas vezes feito com bico de pena. O que é bico de pena? Bico de pena é como se fosse uma caneta antigamente que você molhava num nanquim e você ia fazendo. E depois que você faz essa parte de preto que tem a secagem, você começa com a pintura exatamente feita em aquarela, em cima já do nanquim pronto. Então a gente vê essa coisa muito detalhada. As frutas do lado, por exemplo, abacaxi, melancia e outras frutas de 1610. Você vai ver também o detalhe da textura das frutas. Então você observa como a fruta seria de verdade. É como se fosse uma fotografia que o europeu podia ver, e ele podia imaginar como é que era a textura dessa fruta, se essa fruta era mais molhada ou era mais seca. Então você percebe esse grande detalhamento. Outro pintor que vai ter é o Frank Post,
que ele vai fazer a mesma coisa. Então ele vai começar as primeiras paisagens, 1652, 1649, paisagens brasileiras, e você vê aquele detalhamento enorme. E você já vê uma concepção de cores neutras azuis lá no final, dando profundidade, e na parte da frente as cores mais fortes, mas a parte da frente você vê extremos detalhes, bem obra de gravuristas, bem obra dos gravuristas alemães lá da Europa, que eles faziam o detalhe de folhas, o detalhe das flores, o detalhe das pedras, das plantas, muito parecida com o que Dürer fazia na Europa, que era uma gravura extremamente detalhista. Esse Frans Post, que era holandês, ele estava repetindo essa mesma amostragem aqui no Brasil e estava exportando essas paisagens lá para a Europa, nesse momento, muito detalhadamente. Ok? E depois disso, pessoal, nós temos também um outro registro, que é o registro escrito. Então, na verdade, se as pessoas estavam em terras brasileiras, viam os costumes brasileiros, por exemplo, os europeus ficaram muito espantados que os índios brasileiros tomavam banho 3, 4 vezes por dia. E eles falavam, nossa, que estranho que a gente não faz isso. Por quê? Os europeus já tinham um costume diferente, hábitos diferentes dos brasileiros, que eram, na verdade, dos índios, que são verdadeiros brasileiros, eles estavam relatando. E isso era feito nesse diário de bordo. Então, os navios usavam o diário de bordo, um caderno que permitia à tripulação registrar os acontecimentos ao longo de uma viagem, hoje é chamado de caderno de campo, onde estudiosos tomam nota e explicam os processos de pesquisa e investigações, podendo se tornar até mesmo um livro. O que acontece, pessoal? Quando você é um biólogo, você está no campo, está pesquisando sobre, vamos colocar, sobre insetos, você vai colocar aonde você está vendo esses insetos, quais hábitos alimentares desses insetos. Se você é um biólogo que tem habilidade de desenho, você já vai desenhar um inseto ali para você ver como é que é a forma dele. Você começa a fazer o traçado de rota, alimentação, migração, tipos, espécies. Então você faz um compêndio de várias informações. E diante de todas essas informações, se você quer fazer um relato explicando, esse relato, de repente, um relato de uma folha pode se transformar em um relato de 30, 40 folhas e pode se tornar exatamente um livro. E o que os artistas plásticos faziam também? O artista ele saía com um pequeno livro de esboço, né, que a gente chama vamos colocar assim como é que podia... Um livro, vamos colocar como livro de esboço, mais fácil. Então, esse livro de esboço, o que vai acontecer? O artista chega ali numa certa aldeia e vê que aqueles índios têm um corte de cabelo diferente. Na hora, ele vai fazer um close do rosto, vai desenhar o rosto do índio já com corte de cabelo. Aí, na outra página, ele já faz o índio com o corpo inteiro. Na outra página, ele já faz o desenho de uma oca. Na outra página, ele faz já o desenho de uma dança desses índios. Na outra página, ele faz o desenho de uma pintura corporal. E, gradativamente, ele vai fazendo todos os tipos físicos, toda forma de manifestação de pintura, ele vai colocar utensílios e quando ele vê, ele já tem mais ou menos 15, 20, 30 folhas de esboços desses índios. E se eu tenho ali comigo um cientista que está falando sobre os hábitos alimentares desse índio, está falando sobre o costume territorial desse índio, o costume de estrutura familiar, nós já temos uma parte visual, uma parte, vamos colocar, societária, feitas juntos, e esses dois materiais juntos formam um livro. Então aí surgem os primeiros livros de história, através do relato dessas pessoas que está contando a história dessas aldeias, o exemplo desses índios, misturado com os esboços de obras visuais, você tem agora um livro ilustrado contando a história dessa tribo. Então aí começa a primeira literatura brasileira contando a história do Brasil dessa forma, já com ilustração e texto, a partir do quê? Desses diários de bordo. Ok, pessoal? Então vamos fazer agora uma perguntinha só para fixar o conteúdo, pessoal. Qual a temática das obras de Albert Edcote e Frans Post? Aqueles dois pintores holandeses, qual foi o tema deles? O que eles estavam apresentando para a Europa que estava aqui no Brasil? Fale com suas palavras para mim, eu fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal? Ótimo, manda para mim que eu quero ver, ok? Pessoal, o que a gente viu nessa aula hoje? Nós conhecemos um pouco da produção de registro visual do Brasil, as grandes navegações possibilitaram a redescoberta de novas terras e a abertura da arte como uma ferramenta de registro da história. Então, o que a gente está vendo agora, pessoal? A arte, ela é um reflexo da história, ou seja, toda a produção artística de vamos colocar, de uma sociedade, ela está falando sobre os principais eventos que aconteceram nessa sociedade e ela é materializada através da obra de arte. Então a gente pode conhecer a história através do visual, através do musical, através, por que não falar, do corporal. Então isso é uma manifestação da sociedade. E nós vimos o quê? Que esse registro do Brasil vai nos trazer o quê? Como o Brasil começou, o que era o Brasil antigamente na parte visual. E nós vimos que as grandes navegações possibilitaram a descoberta de novas terras, ou seja, como o comércio por terra estava impossível por causa do Império Otomano, que ele estava cobrando impostos demais, o que acontece? Qual que foi a alternativa? Mar. E com a alternativa mar, o pessoal queria uma rota para as Índias, queria uma rota para a Ásia, para poder continuar a comercialização que eles já tinham, eles começam a descobrir terras novas. Terras novas, povos novos, culturas novas, riquezas novas, e a Europa começou a explorar tudo isso. E com isso começam a surgir novas coisas, novas formas de ver o mundo, né? Lembrando que o Brasil ele tinha o Tratado de Tordesilhas que dividir o Brasil entre Espanha e Portugal, mas a Holanda, a França e a Inglaterra estavam fora desse tratado e a França quis vir aqui para o Brasil pegar um pouco dessa terra brasileira fora do Tratado de Tordesilhas. E a Holanda fez a mesma coisa. E essa influência de França e Holanda faz parte do nosso Brasil até hoje. Então nós vimos que a arte ela se tornou o quê? Um registro dessa história. Nós temos o registro da história holandesa, nós temos o registro da história francesa e um registro da história portuguesa em terras do Brasil, ok? Pessoal, espero que essa aula tenha sido proveitosa, tenhamos aprendido bastante e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.